Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast da Keep Running. Eu sou a Cris Guzman. Fala galera, Gabriel aqui. Sejam muito bem-vindos, gente. Agora, antes de eu começar aqui a apresentar meu convidado, eu vou pedir pra você seguir nosso canal, curtir nossos vídeos aí. No YouTube a gente tá como Keep Running. No podcast estamos com Corre Aqui Podcast. Corre Aqui Podcast. E também estamos no Spotify com Corre Aqui. Então, segue a gente aí em todos os canais, curta nossos vídeos, interaja com a gente, dá essa moral aí. Vamos, né? Vamos lá. Engajar. O meu convidado de hoje, ele é fisioterapeuta, especialista em dor, maratonista, fundador do Instituto Nishioka e ele é sócio do Fisiotorpedia, que é um portal de fisioterapia musculoesquelética. Eu tô aqui com Hélio Nishioka. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo fisioterapeuta maratonista. Obrigado. Me identifico com vocês, com o assunto. Tô super à vontade aqui falar dos nossos sofrimentos aí comuns. Porque ser fisioterapeuta e corredor, ele tem um lugar de privilégio aí, sabe, gente, eu acho. Porque dele já entende um pouquinho mais da biomecânica. Imagina que você deve ter uma boa graduação em terapia também, essa terapia mental muitas vezes, mas a gente vai descobrindo. Eu diria também que eu sofro um pouco mais que um fisioterapeuta normal, porque eu sei, talvez, quando eu tô dando uma notícia ruim pro maratonista, isso é verdade. Eu não gostaria de estar recebendo aquela notícia, eu fico mais compadecido, assim, sabe? A empatia me É verdade. Você sabe o que é o ciclo da maratona e quando a gente se dedica, né? Mas vamos começar do começo. O que veio primeiro, a fisioterapia ou a corrida? Não, veio primeiro a fisioterapia, né? Aliás, a fisioterapia que me tornou corredor, né? Que legal. Porque quem me transformou num corredor foi um grande amigo, que na época não era meu amigo, era um paciente. Eu atendi um paciente que tinha um problema numa região do corpo, e depois no segundo atendimento era outra região do corpo, e de repente numa sexta-feira ele me falou, eu falei, e aí, o que você vai fazer no final de semana? Ele falou, não, amanhã eu vou até a USP, ele é médico, né? Vou até a USP. Eu falei, não, você vai pra USP dar aula, né? Eu falei, não, eu vou correr. Eu falei, correr? Mas você é corredor, né? Tá explicado o tanto de dor, né? Você vai correr e tal? Vou correr. Quando você vai correr? Não, vou correr 10 quilômetros. Posso ir com você? Pode. Eu corri esporadicamente, assim, corria 3 quilômetros, corria 4 quilômetros. Ficava 3 meses sem correr, corria 3 quilômetros. Era sedentário, assim, não era um cara ativo, não era um cara totalmente parado, mas era um cara que treinava sem disciplina, né? E eu sou fisioterapeuta há 26 anos e só corro há uns 16... mas você já corre há bastante tempo. Bastante tempo. Mas foi esse cara que me levou para a USP e corro com ele até hoje. Ele é meu parceiro de corrida. E muito interessante que eu corria junto com ele já tinha 9 maratonas, não tinha nenhuma. Eu comecei a correr com ele e como ele se entranhava lá pelo meio das ruas da USP, eu não sabia onde estava meu carro. Então não podia largar dele. Eu falei assim, eu não posso largar dele, eu tenho que correr, acompanhá-lo, nem que seja a 500 metros de distância, mas não posso perder ele de vista. E foi assim, na força do ódio e no sofrimento, que eu comecei a correr. O nosso papo fluiu, viramos amigos, somos grandes amigos hoje. E a fisioterapia acabou me transformando num corredor, né? Então, primeiro veio a fisioterapia, muito tempo antes, uns 10 anos antes. Depois veio a corrida. E depois, assim, eu chamava a maratonista que eu atendia, eu chamava os maratonistas de malucos, assim, não tem sentido nenhum, correr 42 quilômetros, é coisa de idiota, tal, coisa de imbecil, tal. Pra que você tá fazendo isso? Pra sofrimento do caramba. E agora tô aqui, né? Não posso falar mais nada disso. Quantas maratonas já? 4. 4 maratonas. Vou pra quinta, E dentro dos seus atendimentos, assim, eu te conheci porque sou maratonista, lesionei. Na verdade, a gente se conheceu antes disso, porque a gente foi correr Valência juntos. Isso. Que é linda, né? Você vai de novo esse ano? Vou de novo esse ano. Me apaixonei por Valência. E aí, ano passado, no meu ciclo de Chicago, eu lesionei. E eu chorando lá, enfim. E aí a Karen, nossa amiga, falou, vai lá no Hélio, ele vai te ajudar. E o Hélio foi maravilhoso. No dia, eu mandei no mesmo dia, ele, você pode vir agora? Eu falei, vou, eu faço qualquer negócio, que é maratonista lesionado. E eu só chorava. Ele... Você tava mal mesmo. Eu tava. Porque a gente não sabe, eu não sabia qual que era o tamanho da minha lesão, porque tem as lesões que te tiram do jogo, né? Enfim. E aí ele tem um olhar muito... Eu tô fazendo agora a minha análise aí como
a paciente, assim, muito cuidadoso, e assim, e ele falava, não, você só sente dor quando eu aperto, você não sente dor fazendo nenhum movimento, isso já é um bom sinal. E quando veio o laudo, ele falou assim, Cris, olha porque olha só, tem uma lesão que vai ser curada, mas o resto tá preservado. Você tem que olhar pro preservado. O copo meio cheio, né? E aí eu falei, nossa, que legal, né? Você ter esse olhar do tipo, cara, não tá tão ferrado, eu vou conseguir, eu vou conseguir fazer. E aí eu queria que você contasse aí essas dores de corredores que chegam até você, como que você dá essa notícia e como você trata, né? Do tipo, a Karen me deu o exemplo de que ela tinha uma dor que não passava há muito tempo e que ela foi lá, quero fechar o pacote, você falou, não tem isso, a gente vai te curar em 3 sessões. E aí eu queria que você contasse aí toda a sua experiência e a sua análise, né, como fisioterapeuta. Bom, para mim, eu sou fascinado pelo trabalho que eu faço, eu sou absolutamente apaixonado pelo que eu faço e eu deixo transparecer que eu adoro o que eu faço porque eu sinto orgulho e desejo que todo mundo ache o caminho que eu encontrei, né? Então, assim, eu nunca quis fazer medicina, nunca quis fazer, eu sabia que eu ia ser da saúde, mas nunca quis fazer medicina e a fisioterapia me escolheu, assim, eu comecei a cursar numa época que não tinha internet, a gente não tinha muita informação e comecei a cursar, falei, entrei nesse vestibular, vou fazer, vou ver o que acontece, né? Aí comecei a me apaixonar pela fisioterapia e ao longo, é muito tempo que eu fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, quase um quarto mais de 2 décadas fazendo a mesma coisa. Então, eu fui mudando ao longo do tempo, eu fui um fisioterapeuta esportivo, puramente esportivo, a boa parte da minha vida, trabalhando em beirada de campo, trabalhando com futebol profissional, trabalhando com handball, com basquete, com vôlei, com handball, com todos os esportes de quadra. Sempre impacto, né? Alto impacto, alta performance, sim. E aos poucos eu fui migrando para um fisioterapeuta que atendia menos trauma esportivo e foi atendendo mais dor. Mais dor e mais dor persistente. Que é a grande pandemia do mundo hoje, né? Uma das pandemias é a dor persistente musculoesquelética. E na minha abordagem com o paciente, eu procuro... Alguns pacientes entram no consultório acostumados com outro serviço ou acostumados com outros fluxos de atendimento. O paciente entra no consultório e deita na maca. Fala assim, não, peraí, senta aqui na mesa, senta aqui na poltrona. Pro choquinho, pro laser. Fazendo um parênteses, você já foi naquelas clínicas que parece, né, é tudo uma linha de produção, né? Isso. Então, assim, a gente atende o paciente a primeira vez, principalmente numa sala fechada. O paciente, se ele tiver que chorar, que for o seu caso, ele chora no ambiente protegido, então... É deixar o paciente à vontade. Aí o paciente às vezes senta direto na maca, não, senta aqui na poltrona, me conta o que está acontecendo, conta para mim a sua história. E aí é um momento bem tranquilo, onde a gente abre espaço para o paciente falar e, tipo, na primeira meia hora da consulta, praticamente o paciente fala sozinho e eu só direciono a conversa para que a gente vá colhendo informações. E, na verdade, o paciente parece chegar cheio de dúvidas, mas as respostas estão todas no depoimento dele. Ele vai falando, e às vezes até a gente vai funcionando até como um espelho, né? Então o paciente vai se vendo nas perguntas que a gente faz, ele vai refletindo no sentido mental da palavra, mas vai se vendo, refletindo também, e ele começa a falar, nossa, faz sentido, né, isso que eu estou sentindo. E aí, deixar o paciente falar é uma das regras internacionais mais balizadas que existe hoje e você tem que deixar o paciente falar. Então, infelizmente, né, gostaria que a gente pudesse fazer atendimentos de alta categoria, de alto nível científico, técnico, em 15 minutos, mas infelizmente isso não é possível para dor musculoesquelética crônica. Você tem que demandar, investir tempo para ouvir o que está acontecendo com o paciente, saber o que está acontecendo com o paciente. Dar esse espaço, esse momento para o paciente falar e botar na mesa tudo o que está acontecendo. E depois, no segundo momento da consulta, eu vou conduzindo para as várias dimensões que podem estar impactando a vida desse paciente. Então, não se trata paciente com dor musculoesquelética crônica ou aguda sem saber o que ele faz da vida, sem saber que nível de atividade física ele tem e pretende fazer, quais são as expectativas dele, que remédios ou doenças ele trata, que tratamentos ele vem fazendo, que cirurgias ele já fez na vida, se ele dorme bem, se ele não dorme, como está o momento de vida, se ele está muito estressado, se o estresse está acima do normal, está normal pelo que ele está acostumado, tudo isso. E à medida que você vai fazendo esse tipo de conduta, você vai percebendo no paciente um despertar para várias dimensões que ele não considerava, porque
muitas vezes, e por culpa nossa, dos fisioterapeutas, dos ortopedistas, nós somos vistos como caras que apertam um parafuso de cadeira. A cadeira tá meio manca, você vai lá, aperta um parafuso, Ajeita a aqui, cadeira ajeita para ali. de mancar. E eu ainda acho que tem um agravante, às vezes, quando o médico e o fisioterapeuta falam não se conversam, às vezes, né? Eu acho que isso é pior ainda, né? Ou o médico manda um paciente para você com a conduta já, sendo que a conduta do fisioterapeuta é o fisioterapeuta que tem que, né, que entender qual é a melhor, né? Como a gente vai ganhando um pouco mais de visibilidade e espaço para falar, então, assim, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano eu falo para médicos. Eu falo para médicos em cursos de pós-graduação, eu falo para médicos em cursos de princípios de ortopedia e falo para eles, bom, a gente procure sempre encaminhar para um bom fisioterapeuta. O bom fisioterapeuta vai fazer uma conduta baseada em evidência. Só que tome cuidado para não botar amarras nas mãos do bom fisioterapeuta. Porque se você, como o médico tem muita autoridade ao falar com o paciente ouve muito, não existe outro profissional de saúde que o paciente escute mais do que o médico. Existe uma autoridade intrínseca, uma autoridade social, que o médico é a maior autoridade da saúde. Então, como o paciente escuta muito o médico, tudo que o médico fala pode virar uma regra, desde que se o fisioterapeuta não tiver um bom posicionamento ou uma postura mais firme. E como o médico não estuda nenhum dia sobre reabilitação, é importante que ele passe o caso para o fisioterapeuta de maneira a pedir uma avaliação em conduta. Da mesma forma que quando eu encaminho um paciente para um psiquiatra, eu falo, acho que esse paciente tem alguns distúrbios que ele precisa de uma avaliação em conduta, mas por favor avalie-o da melhor forma possível, mas na minha impressão o paciente tem isso, ele se comporta assim, assim, assado, mas veja você o que você tem que fazer. Então toda vez que um médico, um colega médico, eu me relaciono muito bem com médicos, assim, tenho uma ótima relação com todos eles, encaminha de maneira inadequada uma conduta, uma receita de bolo para ser realizada, às vezes o fisioterapeuta fica preso na autoridade do médico e debaixo do chicote do paciente, falando, você tem que seguir exatamente o que está escrito nesse papel. E muitas vezes o que está escrito naquele papel não é realmente o que o paciente precisa. Então, é importante que se dê liberdade ao professor de educação física, ao nutricionista, ao fisioterapeuta. É uma equipe. Certifique-se de que o cara é bom e deixe o cara trabalhar, entendeu? Eu acho que hoje a gente... Eu acho que tem linhas de tratamentos, pensamentos e condutas, né? Sim. Assim, dentro da educação física, dentro da nutrição, dentro da fisioterapia. Sim. E eu costumo confiar demais quando eu contrato, seja qualquer um desses... Porque, cara, eu não vou estudar nutrição, eu não vou estudar fisioterapia e eu não vou querer ficar checando se o que você tá me passando tem alguma coisa melhor do que você tá me passando. Porque eu acredito... que essa conduta que você tá me passando. E até porque muitas das vezes eu falando como treinador para você um fisioterapeuta, a nossa relação ela tem que ser muito íntima, porque se ele tá fazendo uma conduta e eu tô fazendo outra, ele falou, a dor ela é multifatorial. É isso. Então se eu apontar num ponto em cima do treino e ele na física tá fazendo outra, enfim, que seja mental ou física, um vai atrapalhar o outro e o paciente nunca vai melhorar. Exato. Então é exatamente, você confiar nele, confiar no seu treinador, no seu nutricionista, e acreditar que aquilo vai dar certo e vai ser bom pra você. Eu acho que o problema de hoje é muito a culpa dos pacientes que não confiam, né? Ficam querendo, eu vou nele e no outro, vou ver fazendo uma coxa de retalhos e no final você não tá seguindo de verdade nenhuma conduta corretamente, aí no final o resultado não vem, né? Exatamente. Ou a cura, ou sei lá, a melhora. Eu acho que é importante a gente entender que confiar é uma habilidade, é uma qualidade. Desconfiar também. Também é uma habilidade. Desconfiar te livra de muito roedor de corda, furador de canoa, né? Te livra de muita gente. E eu acho que, independente do gabarito do profissional, eu acho que o que falta no paciente, que é o paciente que eu conheço, o paciente brasileiro, é um pouco de questionamento das condutas que um profissional de saúde coloca na mesa. Eu não preciso saber, para ler um trabalho, um científico, ou para publicar um trabalho, eu não preciso saber estatística a fundo, entendeu? Mas eu preciso saber estatística, pelo menos para conversar com o estatístico. Ele vai rodar a estatística do trabalho, das amostras, dos dados que eu tenho daquele estudo. Eu não preciso saber estatística a fundo, mas eu preciso saber conversar com o estatístico para que ele entenda o que eu quero com aquilo. O paciente é a mesma coisa. Eu acho que o paciente ele tem que um pouco meio que estudar o que ele quer, mas para conseguir tirar do profissional o melhor que ele pode oferecer. Tá, Sim. eu preciso fazer esse tratamento, sim. O que acontece se eu não fizer nada?
Essa é uma pergunta que deve ser feita para todo profissional, seja fisioterapeuta, médico, dentista. O que acontece se eu não fizer nada? Porque existem consequências e efeitos colaterais quando você faz, quando você toma remédio, quando você opera. E existem consequências e efeitos colaterais quando você não toma remédio, não opera, não faz intervenção. Então, dizer para o paciente o que acontece se você faz, dizer para o paciente o que acontece se você não faz, o que eu estou achando que é melhor, e a livre escolha do paciente, né? Sempre o tripé, né? A linha de conduta que eu sou mais confortável, que eu estudo mais, que eu sou mais íntimo, a melhor evidência que existe sobre aquele assunto e a decisão do paciente, a escolha do paciente. O paciente está confortável com aquela decisão. É lógico que eu não posso me deixar levar para um desejo do paciente, para uma conduta nada a ver, que não tem sentido científico, que não tem segurança testada, eu usar. Não vou usar. Eu vou perder o paciente, mas é sempre usar esse tripé, trazendo o paciente e que o tratamento que está na sua cabeça seja colocado na mesa. E nesse ato de colocar na mesa, o que você está propondo tem que fazer sentido na cabeça do paciente. Quando faz sentido na cabeça do paciente, o paciente começa a melhorar ali, na avaliação. Mas assim, aí fazendo não só o corredor, mas quem tem dor tem pressa. Né? E não necessariamente alguma conduta vai curar rápido ou precisa de um processo e precisa de uma dedicação mínima, não sei. Muitas vezes na fisioterapia você tem que fazer lá uma série de exercícios, né? Sim. E aquilo ali só vai funcionar se você fizer isso todos os dias. Sim. Depois do primeiro dia você não vai sentir ali, vai ser só depois do quinto. Sim. E eu sinto que às vezes as pessoas não têm essa paciência, né? que é um milagre, né? É cada dia mais difícil tratar, né? Exato. É o vídeo que não é... Seu vídeo tem 10 minutos, eu quero um de 15 segundos, né? Então, como que você lida com essa... esse imediatismo, né? Digamos assim. Ansiedade do paciente. E principalmente no caso da corrida. Que, sei lá, vou chegar lá com uma fascite, com uma prova ali na frente, como que eu trato, como que eu faço pra... A coisa mais importante de tudo é abrir a caixinha do paciente, aquela caixa inédita que você está olhando pela primeira vez e descobrir o que tem dentro. Descobrindo o que tem dentro, tem que haver uma explicação do que ele tem e um alinhamento de expectativa. Nunca é tarde demais, nunca é longo demais, nunca é muito rápido nem muito atrasado se você está combinado. Então, alinhamento de expectativa, né? Nenhum professor de educação física vai prometer hipertrofia para setembro. Para a primeira semana de setembro, muito menos. Por quê? Porque é um processo, né? Então, sempre alinhamento de expectativa. Se o paciente está com uma dor, é lógico que quem tem dor tem pressa. Se a dor é descontrolada, eu preciso de um colega médico me ajudar com esse paciente para medicar esse paciente, para que haja uma janela de oportunidade para tratar esse paciente com movimento, com as terapias que a gente faz. Se essa dor não é descontrolada e ela é controlável com alguma estratégia nossa, eu acho que é uma coisa que a gente pode lidar e fazer e tratar. E é lógico, a gente sempre vai contar com a disciplina e com a não obediência cega, mas com o acordo que a gente faz com o paciente dele fazer aquilo 3 vezes por dia, 4 vezes ao dia. É lógico que tem que ser uma coisa pequena, curta, rápida, que ele faça, não atrapalhe o trabalho, o dia a dia dele, mas que seja possível de ser feita, né? Tem pesquisas que mostram que boa parte dos pacientes que têm recomendação de tomar remédio não tomam remédio, né? Remédio, né? Que pacientes têm mais facilidade para tomar, ou seja, jogar um comprimido na boca e tomar água. Não é, de repente, fazer uma mobilização da coluna para melhorar essa dor nas costas que eu sinto de trabalhar o dia inteiro sentado. Então, assim, a gente tem que trabalhar na persuasão, trabalhar no alinhamento de expectativa, para que você tenha realmente um cenário onde o paciente vai entendendo também que a incerteza não está só sobre a cabeça do paciente, a incerteza está sobre as nossas cabeças. E a gente vai fazer, o bom profissional, o profissional lúcido, realista, vai trabalhar com um tratamento vivo. O que é um tratamento vivo? Um tratamento vivo onde eu tenho a primeira hipótese, eu vou traçar uma estratégia para essa primeira hipótese e eu, de repente, vou começar a entender coisas que parecem que, na minha hipótese, fazem melhorar o paciente e outras que fazem piorar. Eu diminuo as que pioram, aumento as que melhoram e eu vou nesse tratamento vivo, eu não sei, não é uma viagem de helicóptero em linha reta. Eu vou entrando em travessas, entrando em vielas, que às vezes o paciente vai melhorando cada vez mais e às vezes eu tenho um resultado surpreendente, que eu esperava que o paciente demorasse mais para melhorar e ele melhora mais rápido, como muitas vezes também a gente espera um resultado mais rápido e o resultado vem mais devagar. Então, é uma parceria, entendeu? Não é eu que tenho a solução do problema das pessoas. Sim. A gente, juntos, a gente vai descobrir o que ajuda, o que não ajuda e... fazendo um paralelo com uma infecção, você chega para mim com uma infecção de garganta e você tem indicação para tomar antibiótico. Eu vou te dar um primeiro antibiótico.
com um espectro um pouco mais amplo para tentar pegar essa bactéria que está na sua garganta. Mas talvez não funcione. Eu tenha que mudar esse antibiótico, mudar a dose, ou mudar a frequência, ou mudar a droga. Então, fisioterapia é a mesma coisa. A gente vai entendendo e vai vendo para onde vai, sempre com muita serenidade e sempre com muita conversa. Então, a cada encontro com o paciente, ou a cada interação que a gente faz pelo telefone ou pelo WhatsApp, a gente sempre procura entender o que está acontecendo para trazer e falar assim, pera, você tá pior? Sim, tô pior. Tá bom, beleza. Se isso aqui piora, talvez outra estratégia assim melhore. Olha, veja bem, nem sempre piorar é ruim. Eu tô descobrindo que te piora. Então agora eu vou por uma outra estratégia que talvez te alivie a dor e vá te levar para um caminho de melhora mais consistente. Então é meio assim, entendeu? A gente tem que rebolar. Não deveria existir essa conduta de toca 10 sessões e vão ver o que acontece na 10ª sessão. Não é assim. Mas é bem comum, né? É bem comum, é bem comum. E os corredores, a gente tem que falar deles, porque, né, corre aqui, né? Bora. Quais as principais lesões ou queixas que os corredores chegam? Geralmente, em trabalhos epidemiológicos, os corredores sentem dor da lombar para baixo, geralmente, né? Então, os membros inferiores sofrem mais. Então, lombar, quadril, joelho, tornozelo e as musculaturas, panturrilha, coxa, nádegas, né, glúteos, que são os músculos que são os antigravitacionais que fazem você correr, né, fazem você impulsionar para frente. Eu falo que correr é aprender sobre anatomia também, gente. Eu nunca ia saber o que era uma banda iliotibial se eu não corresse. Nem o neuroma de Morton. Então... Tem uma banda na minha coxa, né? O que é isso? Mas e quando você também corredor, e eu sei que você se lesionou ano passado, né? Isso daí, tirar a gente do jogo é muito ruim, né? Putz, E agora a gente tá aqui numa época onde muita gente tá treinando aí pra alguma maratona. E é uma época que vem mais procura. Vem. Os ciclos vêm. Vem judiando. Acaba uma temporada de esqui, vem uma leva. As lesões de esqui. É verdade. Vem aí o segundo semestre, no meio do ano, os pacientes começam a aparecer com queixas do treinamento da maratona. Na verdade, para quem não corre maratona, a maratona não é o grande desafio do corredor, né? O grande desafio do corredor é chegar na maratona conseguindo correr. Porque é um desafio de você rodar, em média, 2.000 quilômetros num ciclo de 4 meses, 4 meses e meio, e chegar bem. Então, assim, as estratégias mais conservadoras na planilha são as melhores, eu acredito, porque as estratégias mais ousadas tendem a te colocar num limite, numa beirada de precipício aí de lesão, né? E pensando nisso, quanto que a fisi tem que alinhar junto com o treino para maratona, aquela fisioterapia preventiva? Falando do ponto de vista científico, a gente sabe muito pouco sobre lesão do esporte, sobre prevenção de lesão do esporte, mas algumas certezas a gente já tem. Erro de volume e intensidade é quase certo que você vai se dar mal. Mas você diz fazer um longo num ritmo forte, é isso? Não só isso. Se você faz um longo num ritmo forte, mas você está adaptado a isso, tudo bem. Não é sua primeira maratona, você já corre há bastante tempo, você está encascorado, eu diria, tudo bem. Porque, né, na maior parte dos pacientes, o que eu vejo, Cris, é que na maior parte dos pacientes não existe uma lesão exatamente. Existe, assim, toda mudança, né? Vou filosofar um pouco agora. Vamos, adoro. Toda vez que você muda de cidade, de marido, de mulher, de emprego, de sedentário para ativo, isso envolve uma dor. Mudanças envolvem dor no nosso corpo, no nosso emocional, na perda, no ganho, toda escolha uma renúncia. E mudar de uma pessoa, eu até considero isso um erro de projeto de Deus, né? Eu acredito em Deus, mas assim, eu acho que existe um erro de projeto aí, porque é muito ruim começar a correr. É muito ruim, vocês concordam comigo. Você está sedentário. O começo você fica coçando, não, né? Sensação de morte. Aquelas coceiras, né? Da circulação. O sangue nunca nem passou ali na sua perna, parece, né? E aquela sensação cardiovascular de morte iminente, né? Sim. Você não tem uma sensação gostosa ali. Eu fiquei 4 meses sem correr e voltei a correr em novembro do ano passado. Eu quebrei meu pé, quebrei o quinto metatarso, andando com o cachorro na calçada, e fiquei 4 meses sem correr porque o meu osso teve dificuldade para consolidar ali. Para voltar depois, assim, só com muita persistência, entendeu? Então, assim, como eu estava dizendo, toda mudança traz consigo um sofrimento, uma dor. E
o primeiro ano especialmente do corredor, que quer correr um pouco mais de volume, distâncias de 21, de 15, 21, o primeiro ano é um ano crítico, porque a pele do sedentário tem que virar, a pele do pé do sedentário tem que virar a pele do pé do corredor, a unha do sedentário tem que virar a unha do corredor, os tendões tem que virar tendões de corredor, os músculos tem que virar músculos de corredor, então dá assadura, dá bolha, perde a unha. A unha você não usa... meu pé de corredor. Diga-me que é corredor sem falar que é corredor, é só mostrar a foto do pé. Do pé, unha preta, né? Mas você vai aprendendo, né? Que tênis encaixa melhor seu pé, que meia funciona mais com você, quando você passa creme aqui, é colar, tem gente que tem que se lambuzar inteiro, né? Sim. É o mamilo que queima, é a de coxa virilha, ali. é o arco do pé. Então, assim, é sempre importante saber que... Muitas vezes eu viro para os iniciantes e falo, olha, o que você tem... eu tenho uma tendinite aqui, eu tenho... Assim, não, isso não é lesão. Isso é o seu tecido se adaptando a uma nova realidade. Você acabou do nada, um dia você acorda, vou correr. E corre depois de um dia, corre de novo, depois de 2 dias, corre de novo e corre, o corpo que fala, cara, o que tá acontecendo aqui? Esse cara ficou louco? Ou de repente tem algum tigre dente de sabre correndo atrás dele? Sim. Ou ele virou caçador-coletor, então ele tem que caçar um macaco para ele comer? Não, então assim, essa dor de passar a arrebentação, né? Isso tudo dá para fazer paralelo da corrida com a vida em todos os aspectos. Você vai começar a guardar dinheiro, você vai guardar R$200 por mês. Você olha depois de um ano, você fala assim, cara, não valeu a pena guardar dinheiro. R$200 por mês, deu tanto 0,8 de juros, pô, que porcaria, né? Mas a hora que você tem mais dinheiro, você passa dos 100 mil, dos 150 mil, você fala, opa, 1% ao mês agora parece fazer sentido. Vai surfar, o que você tem que fazer? Atravessar a arrebentação. Você vai, joelhinho, sai lá atrás, aí você vai surfar. Então, a corrida é a mesma coisa, tem aquela primeira barreira, aquela primeira adaptação. É importante ter um treinador para conversar sobre isso, é importante ter um físio de confiança para conversar sobre isso. Dores que você tem que continuar, dores que você tem que dar uma diminuída, entender. E, voltando a falar sobre as lesões, né, a gente sabe pouco sobre prevenção de lesão no esporte em geral, mas a gente sabe que volume e intensidade muito desalinhado com o que você está adaptado machuca, e mudança muito abrupta de treinamento, de volume e intensidade, assim, você não fazer exposição gradativa nesses corredores, nesses atletas, sejam qualquer que seja a modalidade, você não fazer essa mudança gradativamente de volume e intensidade. Isso é o que a gente mais sabe que machuca pra caramba. Não fazer gradação adequada ou expor, de repente, a volume e intensidade maior. Isso machuca muito. Inclusive, eu lembrei até de uma amiga que uma vez perguntou assim, correr 42, você corre 42 de boa? Eu falei assim, não existe correr 42 de boa. E aí eu acho que uma coisa que eu aprendi, a gente falando da dor, eu falo, toda hora tem alguma dor, mas não de lesão, né? Uma dor que seu músculo tá evoluindo, né? Foi o que você falou, você tá passando uma arrebentação. E aí só que se você parar, você nunca vai passar a arrebentação, né? Então, se a gente quer evoluir, a ideia vai... O problema é quando a dor, eu falo, aí depois você entende, mas que horas quando que eu vou identificar a dor da lesão? Eu falo assim, a dor da lesão vai fazer você parar mesmo você não querendo, ela é inesquecível, né? Ela é inesquecível, exatamente. E eu acho que assim, os fisioterapeutas, a Michelle, que me atende lá na Care Club, ela também, cheguei chorando, fecha a salinha, tipo, eu sempre tenho. Mas é engraçado que é legal ter um conforto, né? Que eu acho que vocês são mais do que o movimento, a qualidade de vida, vocês têm um acolhimento também, né? E eu acho que eu também senti isso muito lá na sua clínica, não só com atletas, mas eu acompanho ali o perfil idosos, né? Que eu acho que isso está ligado muito à qualidade de vida, não é só o esporte, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco desse lance de você atender ali e devolver qualidade de vida para os seus pacientes. Eu acho que o lance principal é você não menosprezar a capacidade de uma pessoa. Eu costumo dizer que eu nunca quero escutar dizerem sobre mim, quem que é o Hélio? Aquele senhorzinho ali, aquele senhorzinho. Não é um senhorzinho. Não, e até tem um exemplo de um paciente, que é um cara que está super bem, assim, mais de 70 anos, um cara super, super forte, magro, atlético, e eu falo para ele, fulano, você tá super bem, hein, meu? Pra sua idade, você tá super bem. Ele fala, Hélio,
não me compara com quem tá pior que eu. Me compara com quem tá melhor que eu. Então, assim, essa é a visão. Eu acho que é importante a gente não menosprezar uma pessoa porque ela tem 75 anos. Não menosprezar a capacidade da pessoa se recuperar porque ela tem 80 anos. Então, eu acho que é tratar todo mundo, principalmente pelo que eu percebo, assim, eu tenho 51 anos. Vou fazer 52 já. Mas a minha cabeça é de um cara de 30. Eu acho que, não sei se acontece isso com mulheres, tá? Eu sou homem. Mas, assim, na minha cabeça, o meu amadurecimento parou aos 30. E eu sou eternamente um cara de 30, com 50, com 60, com 70. Então, quando eu tenho um cara na minha frente de 70 anos, e o cara fala pra mim assim, pô, faz 3 anos que eu não corro, eu amava correr. Cara, não me fala isso. Eu quero botar você pra correr. Entendi. Eu quero mostrar pra você que você tem capacidade de voltar a ser o que você era. De alguma forma, com alguma adaptação. E tem uma história muito legal para contar sobre corrida nesse sentido, é que uma vez eu recebi um paciente que estava passando por um tratamento difícil oncológico, e ele tinha uma dor cervical muito importante, assim, uma dor muito incapacitante, dor de cabeça, dor no pescoço, tinha um câncer de cólon. E ele, na avaliação, ele falando para mim e tal, tô com essa dor, tal, começamos a tratar, centrado no paciente e tal, e ao longo das sessões ele me falou, poxa, eu era corredor. E eu corria 5, 10, 15 quilômetros, cheguei a fazer São Silvestre e tal. E eu falei, poxa, você gostaria de voltar a correr? Ele no meio do tratamento, quimioterapia, radioterapia, aquele tratamento pesadaço, assim, um tratamento quase tão severo quanto a doença, né? O paciente quase morre por causa do tratamento, não por causa da doença. Sim. A gente sabe as barreiras que os pacientes enfrentam para continuar vivendo, né? Com muita vontade de viver. E aí, à medida que ele foi melhorando, eu tenho esteira na clínica, eu falei, bom, eu quero conversar com o seu oncologista, gostaria de autorização para você voltar a correr, né? Treinar pelo menos um pouquinho de corrida. O tratamento dele já foi pro lado do fortalecimento, membros superiores, começamos a botar membros inferiores e tal, o oncologista liberou ele para começar a correr, voltamos a correr, e aí a gente colocava ele chegava meia hora mais cedo, ficava correndo na esteira, começou a correr pouquinho, corria, andava, depois correr meia hora sem parar e tal, e nós combinamos dele correr uma prova de 5 km junto com a gente, né? E aí nós fizemos todo o preparo, fizemos o treinamento, demos planilha para ele, ele foi, fizemos essa prova junto com ele, ele, o preparador físico dele, fizemos a prova, e depois de um tempo a doença predominou e ele veio a falecer. E eu contando essa história em uma palestra para serviços de saúde pública, 3 pessoas me abordaram depois e falaram assim, cara, onde é que você aprendeu cuidados paliativos e humanização da saúde? Eu falei, não, nunca estudei isso. Ele falou, mas o que você fez com esse paciente foi humanizar o atendimento dele e fazer um cuidado paliativo. Ele voltou a fazer o que ele gostava, apesar de ser um paciente num caminho sem volta. Terminal, exatamente. Eu falei, não, nunca estudei sobre isso, mas isso foi intuitivo. A gente quis fazer isso porque a gente acha importante validar e reforçar isso no paciente. Então, assim, toda vez que eu recebo um homem e uma mulher de 75 anos na minha frente, 80 anos na minha frente, eu quero tirar todo o potencial que eu puder dessa pessoa. Eu quero desafiar, eu quero rejuvenescer, e eu quero, eu costumo falar para os meus colegas mais jovens da minha equipe, o nosso trabalho é fazer uma transfusão de energia nas pessoas. Então, se chegou deprimido, vai sair sem depressão. Se chegou triste, vai sair feliz. E a gente vai trabalhar com todas as nossas forças para transferir um pouco da nossa energia, da nossa juventude, do nosso vício para essa pessoa, para ela ter o melhor do seu potencial, da sua idade, independente da idade. Então, eu adoro botar gente com 70 anos para correr, com 75, 80. Eu adoro isso. E as pessoas ficam meio surpresas assim, mas eu posso correr? Eu falei assim, claro que você pode. Qual é? Você nasceu para correr, você foi projetado para correr. E é lógico, desde que se faça a coisa certa de maneira gradativa, todo mundo pode correr, entendeu? Sim. Correr talvez seja uma das coisas mais naturais do ser humano, né? Então, o Drauzio Varela fala isso. A gente corria para correr de alimento, não ser alimento. E a gente tem um sistema, alguns tem um antropólogo, que não vou lembrar o nome dele agora, mas assim, ele mostra vários itens do nosso corpo que são itens que nos levam a correr. Nosso tornozelo, nosso tendão de Aquiles, nosso sistema de resfriamento é o melhor sistema de resfriamento num bicho. Então, assim, a gente não superaquece. Cachorro superaquece muito rápido, porque ele só transpira pela língua, a gente transpira pelo corpo todo. Então, assim, nosso sistema de refrigeração é muito, muito bem projetado para longa distância. Então, eu não gosto de menosprezar, e dentro da minha conduta clínica eu adoro
ser bem verdadeiro com o paciente, bem verdadeiro com a minha equipe, no sentido de que as coisas que eu falo eu também estou disposto a fazer, né? O Michael Jordan mesmo no documentário dele, ele fala que ele chegou no Chicago Bulls como um líder do time, né? Dentro da equipe, como jogador, não como treinador, mas como jogador. E ele bateu muito nos outros atletas, no sentido de exigir deles disciplina, conduta, treinamento, né? Mas ele falou ele fala num trecho do documentário, eu nunca pedi para os meus colegas algo que eu não estivesse disposto a fazer o dobro. Então é isso que eu peço isso que eu peço para os meus pacientes, isso que eu busco nos meus colegas que trabalham comigo. Eu quero ser o fisioterapeuta mais cuidadoso, o fisioterapeuta mais dedicado, com o vício da juventude atendendo o paciente, para mostrar para aquele moleque que tem 2 anos de formado, nossa, o cara tem 26 anos de formado e tá com essa energia, eu quero ser desse jeito. Ou não quero ser desse jeito, não quero ficar perto desse louco, quero ir embora, que ele vá. Mas eu quero esse sentido, esse propósito, essa coisa visceral de fazer o que eu faço dessa forma que eu imagino que seja melhor, que é apaixonado e Sim, mas é disposto. sensacional. E Hélio, pensando agora na tecnologia que a gente tem hoje em tudo, né? Desde de um tênis, de um relógio, assim, hoje você comparando com o que era no passado, com o que tem agora, quanto esse excesso de cuidado atrapalha, eu digo assim, para uma lesão ou até para uma biomecânica, porque eu não sei se você já leu aquele livro Nascido para Correr, Born to Run. Isso. E fala de correr descalço. Hoje você vê um ou outro correndo descalço, mas ao mesmo tempo você vê os super tênis. E assim, o que é verdade? O que o nosso corpo aguenta ou não? Nosso corpo aguenta tudo que você está adaptado para fazer. Então, assim, correr descalço, pode ser que você consiga. Você vai ter que pagar um preço de correr descalço no asfalto e esperar seu pé encascorar. Isso vai custar. Vai demorar. Eu vi um cara na Specit correndo descalço, e toda vez que eu penso em correr descalço, eu falo, eu correria no Ibira descalço. Tem um Mas cara na rua, que corre. Sim, sim. mas na rua você tem não só a parte de dejetos e tal, mas, caco de vidro. Caco de vidro pra lixo, caramba. Garrafinha de cerveja quebrada. Bicho, essas coisas. Não dá. Não sei. Não dá, eu penso mais, aí você fala, você vai se ferrar por uma besteira, né? Correr descalço no Ibira, isso aí, pelo menos, você não precisa nem folha, mas os caras limpam, mas... você faz uma lesão no tendão do pé, você pode perder tudo, né? Sim. Assim, a gente se adapta a qualquer coisa, assim. O nosso corpo se adapta ao estímulo bom e ao estímulo ruim. Não tô falando que correr descalço é ruim. Mas assim, um fumante que fuma por 70 anos, ele se adaptou ao cigarro, ele se adaptou ao tabagismo. O nosso corpo se adapta ao estímulo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o estímulo que a gente dá ao nosso corpo. Entendi. Bons hábitos vão gerar boas adaptações. Maus hábitos vão gerar más adaptações. Você pode ser totalmente adaptado a drogas, a bebida alcoólica, tal. Você vai pagar o preço disso. E você pode ser totalmente adaptado a exercício aeróbico, hipertrofia muscular saudável, com exposição adequada. E você vai se adaptar a isso. Agora, quer correr descalço? Eu acho que tudo bem. O único animal que corre calçado somos nós, né? Sim. E nós somos, eu acho que, bem projetados para correr. Mas eu acho que a gente não tem que abrir mão da tecnologia, senão a gente vai desligar o ar-condicionado, apagar a luz, acender uma fogueira aqui e vai conversar em volta da fogueira, mas, né? Então, eu acho a gente que tem que lançar a mão de coisas boas. É igual a internet, eu não consigo imaginar hoje a gente sem internet, mas dá para usar a internet pro bem ou pro mal, Exato. né? Então aí a rede social é a mesma coisa, né? Exato. Então, mas... Só quem fez TCC na máquina de escrever sabe o que tá falando. E pensando na corrida, esses super tênis, esses tênis agora com placa de carbono, placa de vidro, placa de nylon, tem algum estudo, algo recente sobre se machuca, não machuca? Não, a gente tem relatos de caso, trabalhos bem iniciais sobre relatos de que tais lesões podem acontecer mais nesses pacientes, mas assim, não tem uma amostra gigante, não tem uma amostra grande que a gente possa levar para a clínica e falar, não, isso é verdade, isso não é verdade, né? Os tênis de placa, falando como corredor, saindo do CNPJ, entrando no CPF, os tênis de placa para o corredor são um caminho para drogas mais pesadas, assim, eu acho que a gente começa... E todo mundo que corre, ou pelo menos a maior parte das pessoas que corre, quer correr de maneira competitiva com si próprio. A gente não disputa nada com ninguém, a gente disputa com a gente mesmo, né? Sim. Inclusive disputa com a gente para sair da cama, para comer direito, para beber menos, para comer melhor, para dormir cedo. Então, assim,
toda vez que eu, como corredor, né? Então, assim, esqueçam o fisioterapeuta, esqueçam o técnico. Eu corro sem placa, eu me sinto correndo com uma vantagem a menos, assim, né? E do meu ponto de vista de ter estudado um pouco sobre os tênis de placa, o que o tênis de placa nos fornece, na verdade, é um tendão a mais. Então, a grande característica que a gente precisa para correr é a rigidez. É a rigidez dos tendões, que eles são extremamente elásticos, mas extremamente rígidos quando eles querem, né? Então, dependendo do posicionamento do posicionamento da perna, do pé e dos ossos, tal, os tendões conseguem ser muito flexíveis e muito rígidos. O corredor que corre com placa de carbono, teoricamente, ele tem um tendão a mais no meio do pé, né? Entendi. Inclusive, existem alguns relatos, eu inclusive participo desse relato, que eu senti um esforço, um cansaço no meio do meu pé no começo do meu uso de placa. Aquela dorzinha muscular no meio do pé. Então, assim, a recomendação hoje é, se você não corre com placa, faça uma transição gradativa para placa, vá misturando os tênis, vá experimentando um pouco de placa, um pouco sem E placa. também tem a história de que você não pode fazer todos os treinos com placa. O ideal é você testar no longo e depois vai pra prova. Isso são Teorias. opiniões. Teorias. São opiniões, Teorias. exato. Não tem nada que fale assim, não treine todos os treinos com placa. Entendi. Não existe nada. Porque dizem que primeiro o tênis de placa dura 100 km, né? Tem essa era a teoria também. Tem aquela teoria que você precisa rodar com tênis de placa, porque senão a placa ela se deforma e não regenera. Tinha essa eu não várias, sabia. já ouvi Se você deixa ele várias, né? encostado lá, ele daqui a perde- pouco ele vai Não sei se deformando a placa quebra, eu não lembro o que era, mas aí você relata. Você não pode encostar ele e falar daqui a um ano eu uso, não. Eu acho que a gente não pode encostar o corpo. Isso, o exatamente. tênis a gente comprou, né? O corpo não tem jeito. E desses atendimentos seus de corrida, tem algum caso assim muito diferente ou engraçado que você lembre assim pra contar pra gente de gente que vem desesperado, vou correr uma prova, daqui uma semana me ajuda. Minha primeira maratona eu Me dá comecei a correr semana passada. Me dá um Diprospan. Tem de tudo, né, cara? Me dá uma história assim. Mas a Karen, né? A Karen é uma história, né? A Karen, ela fala muito de você, não tem noção. A gente tava tomando café pós-treino ali no Ibira. A gente se adora também, né? Eu amo a Karen e a Karen me ama Aí também. a gente tava aí, uma menina reclamando lá das costas, ela falou assim, vai no Hélio. Ela começou a fazer os exercícios que ela fazia, que você passou. Vai no Hélio. Ele em 2 sessões eu fiquei ótima e fui correr em Nova York e não sei o que. Eu acho que foi em Nova York Foi. Foi em Nova Foi York? Nova York. Não, mas ela fez uma... Ano passado foi o quê? No passado ela Londres. fez Chicago. Londres ela fez esse ano. Eu acho que Chicago ela rompeu a fáscia plantar Foi a face, isso, pra Chicago. 25 dias antes da prova. Foi. Nossa Eu falei, cara, você não vai correr. Foi lá e correu. Foi. Porque assim, se você tem uma fascite plantar crônica que já ultrapassou todos os tratamentos conservadores, fez de tudo que podia fazer e não melhorou, uma saída lá no fim da avenida, ali, mas lá no fim, é operar. E o que o médico faz? Ele libera a fáscia plantar. Só que ela fez a cirurgia sem abrir o pé, ela rompeu a fáscia, que você operou, ela operou. Mas você fala assim, 20 dias antes, um baita processo inflamatório, uma baita de uma lesão, ela não vai correr uma maratona, não vai correr 42 km. Foi lá e correu. Então, assim, a gente não pode menosprezar a capacidade que uma pessoa Mas aí tá decidida muito, tem, né? Eu acho que o lance da decidida tem o lance assim, é uma arrebentação que ela tá passando também, né? Acho que do tipo, aquele desgaste que o corpo vai ter, mas que daqui a pouco vai se adaptar e enfim. Desculpa. Não, pode falar. Eu ia perguntar quais as lesões que assim, a gente tem que tomar cuidado pra sentir que essa daqui eu sei que vai machucar. Se tem alguma específica ou aquela que você fala assim, essa daqui você não pode correr mais. Por exemplo, uma fratura por estresse. A fratura por estresse Mas é clássica, né? Principalmente a mulher tem que tomar muito cuidado com a fratura por estresse, né? Porque o corpo sinaliza isso. E a mulher tem uma fisiologia mais complexa, ela é mais complicada para você gerenciar, são mais dados que você tem que olhar, tipo, mulheres em treinamento de maratona tem que estar menstruando direitinho. Não, eu acho que
O homem jamais conseguiria correr menstruado. O homem, vocês não têm essa capacidade que a gente tem. A gente tem pouca capacidade perto É de isso que eu vocês. é isso que Né? eu falo. Se a gente tivesse uma cólicazinha, a gente não conseguiria suportar. Não, uma De cólica- com gripe a gente manca. Exatamente. A gente manca com gripe. Exatamente. Então, assim, a gente não se compara a vocês, mas vocês têm uma fisiologia mais complexa, mais complicada, com mais detalhes. Então, a mulher está mais suscetível à lesão que o homem, né? A mulher está mais exposta, ela tem uma massa muscular diferente, ela tem uma oscilação hormonal diferente, ela tem várias coisas que expõem a mulher mais a lesões, né? Ela tem mais mobilidade articular, ela tem mais lacidão ligamentar, então a mulher torce o tornozelo mais fácil, torce o joelho mais fácil, então tem tudo isso, né? E além de uma vida que nenhum homem conseguiria levar, né? Tipo, o homem não dá conta de trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, né? O homem não, o homem trabalha, Ou trabalha, ou então vira Exatamente. aquele marido que não trabalha, fica em casa cuidando da casa e a mulher vai trabalhar, né? Isso. Agora, assim, fazer tudo igual vocês fazem é difícil. Né? Eu falo pra minha mulher, falo assim, pera, eu tô fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco Eu você me faço- fala essa outra, porque senão não dá. Mas a gente, onde é que eu tava mesmo? Hein? Das lesões que precisa ser... Da fratura. Das dores, exato. Assim, a gente tem que entender que existe uma sabedoria no nosso corpo, que a gente tem que ouvir o corpo, né? E eu acho que da mesma forma que hoje, por exemplo, eu tenho certeza que você não precisa do relógio para saber que você tá 5h30, que você tá 5, Sim. que você tá forte, que você tá médio, que você tá Esforço, firme, que você tá é, fraco, né? Então, da mesma forma que você aprende isso, eu acho que o corredor ele tem que desenvolver essa percepção do próprio corpo para entender o que é uma dor de sobrecarga, eu dei um tiro mais forte, eu fiz um longo mais longo, eu fiz um longo mais forte, e entender que isso pode ter um desconforto no outro dia, né? Mas ouvir o corpo. Do ponto de vista, por outro lado, né, sendo bem pragmático, do outro lado também, as dores elas fazem parte da vida do corredor. Sim. Essa coisa de que uma vida boa é uma vida sem dor, a gente não vai mudar nada na nossa vida, aquilo que eu falei da mudança, mudar Sim, de marido, sim. mudar de esposa, mudar de emprego, vencer na vida, tipo assim, abrir um negócio e fazer aquilo dar certo. Cara, você vai trabalhar 16 horas por dia, 20 horas por dia e vai fazer acontecer. Se você não sentar a bunda aqui, você não grava podcast. Então, Sim, né? Então, exatamente. assim, você tem que fazer. Então, é fazer acontecer. Mas o sistema de dor também, ele pode estar contaminado por outros fatores. Então, assim, não adianta você estar correndo com a melhor planilha, com a melhor nutricionista, comendo tudo certinho e tal, e você está sem dormir. Tem alguns fatores básicos de a gente estuda e volta no mesmo lugar. A gente estuda e volta no mesmo lugar. Outro dia eu estava vendo uma palestra de livre docência de um psiquiatra, que inclusive é nosso paciente, e ele estava estudando as doenças degenerativas neurológicas. Então, assim, Alzheimer, Parkinson, as doenças ruins, né? Puta tese, assim, vai, volta. Bom, assim, concluindo este trabalho, entendemos que nós precisamos ter atividade física, sono, gerenciamento do estresse, alimentação, poucos e bons amigos e ser reconhecido naquilo que a gente faz. Vai, estuda, lê. Volta no mesmo lugar. Então, assim, não tem segredo, entendeu? Então, assim, é fazer um pouco de tudo, se divertir, correr, treinar, fazer força, tudo isso, entendendo que, né, falo muito para paciente isso também. Num ano da minha vida que eu treino 5 vezes por semana, às vezes 6. 95% das vezes eu saio resmungando. 95% das vezes eu subo na esteira resmungando. Porque eu não quero correr. Eu não quero, eu tô com preguiça, tô de saco cheio, não dormi bem à noite, aconteceu alguma coisa, tô bravo com alguém, tá. Só que é muito importante botar isso na cabeça de um jeito de entender que, da mesma forma que, mesmo não querendo fazer reunião, eu faço, mesmo não querendo ir para a faculdade, eu vou, treinar é uma tarefa do meu dia, eu vou fazer aquilo de maneira pragmática, eu tenho que fazer. Como eu também. Sim. Então assim, alegre, triste, chorando, se você não reclamar vai ser melhor, se você reclamar vai ser pior. E assim, você pegar a melhor escova de dente, a melhor pasta de dente, aprender a melhor técnica de escovar dentes e usar aquilo por 30 dias de agosto, não te dá o direito de passar um dia de setembro sem escovar os dentes. Não. Então é muito mais sobre regularidade do que sobre intensidade. Escove, você vai estragar o esmalte do seu dente, vai ficar uma porcaria, vai machucar, vai ficar sensível, você vai ter que ir pro dentista. Então o exercício é a mesma coisa.
Não espere a vontade de treinar aparecer. Não, Ela não existe, virá. Não existe. Ela não virá. A gente tira foto, a gente sorri pra foto na corrida. Mas na maior parte das vezes a gente tá fazendo careta. Tá. A gente não tá sorrindo. Não, e na verdade eu falo assim, eu nunca me arrependo de ter ido. Isso depois Sim. que eu treino, eu falo, Sim. ainda bem que eu vim, amém, sabe? Não, assim, o né, banho tipo, depois da corrida é um negócio sensacional. Eu não vesti em corrida, vesti no banho depois É da isso. corrida. É maravilhoso. E Hélio, falando, eu queria só, a gente vai caminhando aqui pro nosso final do papo, mas antes eu queria conversar e tocar no assunto do Aprendendo a Empreender, que você tem o podcast, você tem ali, enfim, falar dos profissionais da área de saúde, os fisioterapeutas, né, principalmente aí, que é a sua área, a dificuldade que existe, né, de gestão de carreira, de administrar, né, você já tem um instituto, a sua clínica é grande, é uma clínica que roda bem, enfim, você já é um exemplo e aí provavelmente você deve ensinar as pessoas a fazer isso. E eu queria que você contasse um pouquinho como que surgiu essa ideia e como que você enxerga isso, assim, dentro dessa profissão. Eu acho muito legal. O portal Fisiortopedia é o maior portal da América Latina de educação para fisioterapeutas. A gente tem mais de, acho que 5 mil alunos, a gente tem plataforma de pós-graduação online. Então, assim, é muito legal porque a gente tem... a gente deu para as pessoas que não têm acesso ao sudeste do Brasil, que é onde está concentrado, né, a maior parte das faculdades, das instituições de ensino renomadas, a gente deu acesso a conhecimento que essas pessoas não tinham. Então, a gente tem aluno em Fernando de Noronha, a gente tem aluno nos cantinhos do Brasil, nos lugares mais longínquos. A gente uma vez mandou um kit boas-vindas para os alunos. Teve kit boas-vindas, chegou de canoa na casa das pessoas. Que então legal. eram fisioterapeutas que não tinham acesso. E assim, não tem grana para viajar de Manaus para cá, não tem grana para viajar do norte do país para cá, e vai gastar muita grana se tentar fazer isso. Então as pessoas passaram a se sentir parte de uma comunidade, né? Então eu primeiro fui convidado para dar uma aula, para dar outra aula. Isso foi uma ideia de um colega que é meu sócio, Lucas Neri, Leandro Fukuzawa, Rafael Kassikalete, que é o presidente. E eles me chamaram para compor e, como eu tenho esse lado mais empresarial, eu fui mais falar sobre empreendedorismo. Eles criaram lá um podcast para falar de fisioterapia, um podcast para falar sobre educação, um podcast para falar sobre empreendedorismo. E aí me chamaram. E aí eu abracei, assim, eu sempre adorei rádio, sempre gostei aquela coisa de, sabe, as pessoas não estarem me vendo, mas estarem me ouvindo. E o podcast é muito parecido com isso, apesar de ter bastante vídeo agora. Mas... eu comecei intuitivamente, aprendendo no caminho e fui falando, fui trazendo pessoas. E a gente hoje traz 3 tipos de entrevistados, assim. A gente traz um entrevistado que é o fisioterapeuta com 80 anos, aquele que abriu caminho, os primeiros formados, os registros do CRM 10, 15, 1, tal. O segundo grupo de empresários bem-sucedidos, contando como é que faz para empreender, como é que faz para, né, abrir uma clínica, manter uma equipe, liderança, tal. E o terceiro grupo é de pessoas nada a ver com fisioterapia, mas tudo a ver com fisioterapia. Falar com um contador sobre impostos. Eu participei, né? Falar de com a atriz digital. sobre marketing digital, falar com um cara sobre como se aposentar sem ajuda do governo, como guardar dinheiro, o que é fluxo de caixa, o que é margem, o que é lucro, o que é isso, o que é aquilo, né? Assim, gestão é uma dificuldade para todo mundo. Para profissionais de saúde especialmente, porque a gente não tem formação para isso. É uma dificuldade para mim também. Mas eu procuro ir aprendendo e me especializando cada vez mais para assumir papel de liderança, e então aprendendo detalhes. Algumas coisas a gente vai pelo intuitivo e algumas coisas a gente vai estudando, né? É muito legal essa coisa do podcast, porque eu acho que a grande saída para o Brasil, a grande saída para qualquer país é o empreendedorismo. São os empreendedores que geram emprego, são os empreendedores que geram valor no país, são os empreendedores que mudam a vida das pessoas. Então a gente, tendo uma empresa, ela não é só uma oportunidade para você melhorar a sua vida e ganhar dinheiro. Ela é uma oportunidade para você mudar a vida das pessoas que vão trabalhar com você. Eu tenho exemplos na minha clínica de fisioterapeutas que vieram da beirada de São Paulo, da periferia mesmo, da quebrada, e os caras vieram com deficiências de língua portuguesa, com deficiências técnicas, com deficiências sociais, com deficiências de interação, e hoje eu vejo esse moleque que ficou comigo 3, 4 anos aprendendo, conseguindo atender o presidente de uma empresa, falando de igual para igual, no atendimento horizontal, completamente empoderado, sabendo que o que ele está fazendo é o melhor que ele tem para fazer, e numa zona de proteção, assim. A gente é meio que uma incubadora de novos fisioterapeutas. Então a gente faz esse trabalho. Eu me orgulho muito de poder fazer um mix, assim, né? Quando você tem um negócio,
Você pode fazer aquilo só para ganhar dinheiro, você pode fazer aquilo para reunir os fisioterapeutas e discutir a profissão, discutir técnica, discutir o que você quiser. Você pode usar aquilo para fazer um trabalho social e atender pessoas que não teriam dinheiro para te pagar. E você pode fazer um trabalho social de pegar fisioterapeutas da quebrada e trazer para dentro da sua clínica e falar, peraí, tá afim de entrar num esquema aqui onde a gente vai te dar um salário fixo tal, para você aprender, vou te dar sustentabilidade financeira para você ficar aqui comigo, eu vou te ensinar tudo que eu sei, o meu time não vai aprender só de mim, vai aprender do meu time, o meu time vai ensinar tudo que você sabe e você vai ter a chance de virar um grande fisioterapeuta musculoesquelético. Porra, quero, sabe? Eu peguei um menino uma vez, que tá com a gente até hoje, ele virou para mim, eu fui dar um curso na faculdade, ele era graduando ainda, e depois do curso, depois do workshop que nós fizemos, ele me mandou uma mensagem. Olha, eu tô aqui em São Paulo, sou estudante, eu tenho 50% de bolsa, 50% eu pago com o dinheiro que eu ganho, cuidando de um idoso que mora aqui sozinho aqui no Capão Redondo. Só que os filhos resolveram levar o idoso para a cidade deles e agora eu perdi esse idoso, eu não tenho como me sustentar aqui. Ou você me arruma uma chance, ou eu vou voltar para Minas Gerais, que é onde está minha família, e vou para construção civil com meu pai. Nossa. Aí eu fui na faculdade onde eu tinha dado esse curso, que esse menino era aluno, perguntei para as professoras, e aí, que é esse moleque? Quem que ele é? Não, primeiro aluno da sala, interessado, é um ferrado, mas é um moleque que tá afim. Que legal. Aí tinha uma outra aluna lá que eu conhecia, como é que é esse moleque? Não, interessado, faz tudo que tem que fazer, o moleque, se puder ajudar, ajuda. Trouxemos um moleque, hoje o moleque é um grande fisioterapeuta, hoje o moleque é um, sabe? Então assim, empreender não é só abrir uma porta para você se dar bem, entendeu? Eu acho sensacional essa visão, empreender assim, né? De, tipo, mais. não olhar isso como uma concorrência, né? De, tipo, Não. vou perder agora. Não, é porque é difícil. Eu acho que hoje esse olhar de vamos fazer o bolo crescer e vamos, né? Vamos colocar mais gente no rolê. Eu acho que é difícil porque a maioria das pessoas hoje, o ego, o umbigo, não, é meu, não quero. Eu sou muito assim também. Eu às vezes vem muito cliente, e às vezes eu vou passando para colegas, para amigos, tipo, cara, porque não tem porquê, né? Você esconder isso de ninguém e dividir, ensinar, claro. né? E dar oportunidade. Que legal, que sem dúvida, fantástica. né? Pior do que você treinar um jovem profissional e ele ir embora, você não treinar ele ficar. Exatamente. Isso é uma desgraça. O que acontece no mundo corporativo, né? Tipo... Então treine as pessoas, mesmo que elas Mas que bom ter gente que quer ser treinado, que quer, né? Porque também disposto. É isso, não adianta você dar a oportunidade e também a pessoa não aproveitar, né? Eu costumo dizer pra eles que a fonte está jorrando. Só que você tem que ter sede, né? Exatamente. Se você tiver sede, você vai beber muita água e água dá boa. Então, acho que é isso. É demais. Agora vamos pro nosso momento Keep Running. A gente quer saber um momento da sua vida que pode ter acontecido na corrida ou na sua vida profissional, pessoal, que você pensou em desistir, mas você não desistiu. Você keep running. Cara, eu vou te dar 2 momentos de 2 personas diferentes. Eu vou falar do CNPJ, do empresário, e vou falar do corredor. O meu momento keep running empreendedor, empresário, foi numa semana escrota, em que eu tava lá na clínica. Quarta-feira tinha um rumor na TV, um rumor esquisito assim. Quinta-feira vieram metade dos pacientes. Sexta-feira não veio ninguém. E a secretária me pegou e falou assim, pra semana que vem todo mundo desmarcou por causa de uma tal de pandemia. Eu falei, cara, o que a gente vai fazer? Eu lembro que eu me tranquei no banheiro, preocupado assim, com falta de ar. Eu lembro que eu tava no banheiro, uma amiga minha me ligou, Ana Maria Siriani, uma amada amiga minha, fisioterapeuta de Ribeirão Preto. Ela me ligou e eu nunca esqueci esse dia. Tô aqui, vou até dar esse depoimento em agradecimento a Ana Maria Siriani. Depois vou mandar esse corte pra ela. Porque foi muito importante o que ela falou pra mim. Eu tava no banheiro e ela falou assim, eu sei o que você tá sentindo, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Não desiste, continua que vai dar tudo certo. Respirei, fiquei meio entristecido assim com tudo que estava acontecendo, meio esquisito, ninguém sabia nada, né? Eu tinha acabado de gastar na clínica uma grana com jardineiro. Sim. Tipo, uma grana com jardineiro. A clínica tava linda, cheia de flor em volta. Não, é super bonita a clínica dele, gente. Você tem que ir lá conhecer. Se não for pra se tratar, vai lá tomar um café. É melhor, né? É melhor do que se tratar. E aí,
eu tinha que ir para a clínica 3 vezes por semana para regar as plantas. Porque o que estava combinado faz o serviço de jardinagem, a faxineira vai pegar 3 vezes por semana, vai regar tudo e beleza, a gente vai estar aqui trabalhando, ela vai regar. Todo mundo foi para casa, eu tinha que vir para a clínica 3 vezes por semana, regar as plantas sozinho com a clínica fechada. Meu Deus. Eu ia lá, regava, tal, a mangueira não dava, tinha que desligar dessa torneira, ligar na outra, regar, dar a volta, regar. Tipo, passava 2 horas regando planta e voltava para casa. São Paulo, Avenida Paulista, parecia filme de zumbi, assim, uma desgraça. Eu lembro. E aí eu fui para casa e eu voltei, fiquei em casa trancado assim uns 5 dias. Deprimido, triste. E esse meu amigo que me transformou em corredor, ele me ligou, bicho, você ficar em casa, vai ficar louco. Não é melhor você sair pra correr um pouquinho? E aí eu, tomando todos os cuidados, eu comecei a correr. Foi a época da minha vida que eu acho que eu mais treinei, assim, porque eu tinha tempo pra burro, né? E aí eu fiz 3 combinados comigo mesmo. Eu falei, bom, não adianta ficar louco, ficar estressado, não tenho nada pra fazer, foge ao meu controle. Primeira coisa, viver um dia por vez. Segunda coisa, não quero demitir ninguém. Quero manter todas as pessoas que estão comigo, quero voltar com todas elas. E terceira coisa, quero sobreviver, a empresa tem que ficar viva para eu atravessar para o outro lado. Consegui bater as 3 metas. Parabéns, Legal. sensacional. Esse é o primeiro momento Keep Running. O segundo momento Keep Running é do Hélio Corredor. Quando esse meu amigo me levou para correr, eu corria. Eu estava lá para correr, mas assim, eu não tinha o menor condicionamento para correr. E ele, a menor corrida que um cara que faz maratona corre é 10 km, né? Uhum. 1 horinha correndo, 1 hora e pouquinho correndo. E 10 km naquela primeira vez, depois não era mais 10, depois era 12. Eu falei assim, tá, empresta sua planilha para mim que eu preciso começar a correr aqui por conta para conseguir dar conta de te acompanhar. E eu corria e eu tinha fama de ser reclamão. Porra, não tô aguentando, meu Deus do céu, vou morrer. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que tá acontecendo comigo? Falando todos os palavrões possíveis, né? E um dia, eu tava em casa, assim, eu tava correndo, no meio da corrida, eu tava correndo sozinho, e eu reclamando comigo. Eu falei assim, cara, por que eu tô reclamando? Eu não tô com uma arma na cabeça, eu não tô com uma faca na garganta, eu não tô aqui, ninguém me obriga a fazer nada, eu tô aqui porque eu quero. Dá pra você tomar vergonha na sua cara e parar de reclamar, que é chato quem reclama, você fica muito chato. E aí comecei a correr, voltei a correr eu corria sozinho uma vez e 2 vezes com esse amigo. Aí um dia ele olhou pra mim assim, eu falei pra ele, percebeu uma diferença? Ele falou, não, o quê? Não reclamei mais. Ele olhou assim e falou, é verdade, você não reclamou mais. Então assim, eu trago isso pra minha vida. Então, eu passo pelas dificuldades, não reclamo. Porque a maior parte, graças a Deus, das dificuldades que eu passo, eu escolhi passar. Então, os meus desafios eu escolho. Tem coisas que eu falo, não quero. Mas os que eu escolho, eu passo. E passo... Acho que a gente tem que passar pelas coisas com elegância, entendeu? Sim, sem Tem que dúvida. passar pelas coisas sem dar chilique, sem gritar, Sim, sem ficar sim. reclamando. Sim. E esse eu acho que é outro aprendizado, assim, sabe? Toda vez que eu me pego reclamando, eu falo, bom, eu tô aqui porque eu quero. Eu tô aqui correndo 11 horas da manhã no Ibirapuera porque eu posso construir esse horário pra eu estar aqui 11 horas da manhã correndo maravilhoso. no Ibira vazio quinta-feira. Então, cara, não reclama. Toca teu barco, faz as tuas coisas, que isso aqui é uma puta vida legal pra caramba. É E minha verdade. vida é boa demais. né? Sensacional. Sensacional. Hélio, quero agradecer muito aqui o papo. Pena que já acabou, Exato. né? A gente se deixar, você sabe, nossa, né, Gabriel? Vai embora. Como que a gente te acha nas redes sociais? Hélio Nishioka, né? O meu perfil, tranquilo. Tô lá à disposição para todo mundo que quiser interagir, falar de tudo, falar de físio, falar de negócio, falar de corrida. Tô aí. Vambora. Muito bom. E você que ficou aí até o final do episódio, não esquece de seguir a gente no canal, ali no YouTube, Keep Running, de curtir esse episódio, comentar, seguir o Hélio. Muito legal. E no Spotify também. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, deixar 5 estrelinhas 5 pra gente. estrelinhas pra Legal. gente. Obrigada, gente, por mais essa. Obrigado, Valeu, gente. Hélio. Obrigado. Obrigada. Valeu, prazer enorme. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.